Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então agora esse vídeo eu vou estar fazendo para vocês para explicar um pouquinho sobre resenha, tá? Eu vou passar para vocês um pouco da diferença entre resumo e resenha. Porque o resumo é o quê? Você vai ler um livro e vai fazer um resumo, vai falar sobre o que está escrito no livro, tá bom? Vai dar alguns detalhes, vai falar sobre o livro. Em seguida, a resenha. O que é a resenha? A resenha vocês têm que estar atentos aos detalhes que compõem uma resenha. Primeiro, a resenha ela começa com informações básicas como o título, o autor e a editora. Professora, posso fazer uma resenha de outra coisa que não seja um livro? Pode fazer de peças teatrais, pode fazer de filmes, entre outros. Tudo que é uma produção pode ser feito uma resenha dela. Mas aí, prof, não tem editora quando se trata de um filme. Não tem editora, mas tem a produtora, no caso seria aqui. A produtora é quem? A Fox Filmes, a Warner, a Netflix é uma produtora de filmes, a Telecine é uma produtora de filmes, só tem que estar atento a qual foi a empresa que produziu esse filme. No caso de uma peça teatral também, é só prestar atenção nisso. Mas essas três informações são de extrema importância para uma resenha, tá bom? Em seguida, na resenha, ela é composta por duas partes. Quais são elas? A primeira, que é a sinopse, e a segunda é a opinião. Na primeira parte, que é a sinopse, o que vai ter? Um breve resumo sobre o livro, sobre o filme, enfim. Vamos usar aqui nesse vídeo o contexto de livro, tá bom? Sempre que eu for falar, eu vou falar em livro, mas vocês podem usar essa informação para filmes e outras coisas também, tá? Mas aqui eu vou usar sempre num contexto como se fosse uma resenha de um livro que nós estivéssemos fazendo, tá bom? Então aqui, a sinopse do livro. Vocês escolheram um livro para ler. E agora vão fazer uma sinopse. Vocês já fizeram o título? Já fizeram? Não. Vocês já anotaram o título, o autor e a editora deste livro que vocês leram, tá? E aí, vocês vão lá para a próxima parte, que é a sinopse. Lá na sinopse, vocês vão apresentar um breve resumo do livro. O que vai ter nesse breve resumo do livro? Vocês não vão falar sobre todos os detalhes do filme, vai ser um resumo enxuto que vocês vão fazer. Nesse resumo enxuto, vocês vão salientar algumas informações importantes que estão lá dentro, sem contar, assim, a magia do livro. Vocês vão colocar partes interessantes, por exemplo, que vão mudar a história. A partir daquele momento vai mudar. Era uma vez uma menina que gostava de doces. Essa é a história lá do João e Maria. Não é essa a história do João e Maria, mas essa é a história do meu João e da minha Maria. Era a menina que gostava de doces e tinha um amigo dela, que era o João, e que gostava de salgadinhos. Então, eles resolveram se juntar e fazer uma festa. Então, assim, eu vou ler esse livro e na minha sinopse vai estar falando um breve resumo. Era uma vez duas crianças que se conheceram, seus nomes eram Maria e João, e ambos resolveram construir uma festa. Então, vocês vão ler o livro e vão pegar partes que são importantes, que fazem sentido ali dentro, que vocês acreditam que aquela informação dentro da sinopse, dentro da resenha, vai fazer com que o leitor tenha interesse em ler a obra original, tá bom? Então, depois que vocês falarem sobre como é o livro, sobre como o autor coloca ali dentro do livro aquele personagem, vocês vão para a segunda parte, que é a parte da opinião. Quando chega nessa parte da opinião, vocês têm que lembrar uma coisa muito importante, que porque sim e porque não é opinião, é falta de argumento, gente. Quando você diz, alguém te perguntar, você gosta de laranja? Gosto. Por quê? Porque sim.
Porque sim não é uma opinião. Porque sim é porque sim. Eu gosto de laranja porque ela é doce. Eu gosto de laranja porque ela tem bastante suco. Eu gosto de laranja porque ela é geladinha, mais gostosa do que uma maçã. Então você tem que ter argumento para defender a sua opinião. Quando você lê um livro, você fez uma sinopse e para completar a sua resenha, você precisa colocar lá a sua opinião diante do livro, mas a sua opinião tem que estar embasada em alguma coisa. Como assim? Você vai ler e vai dizer: esse livro me trouxe boas lembranças porque eu já havia lido outro livro deste autor, que tinha uma história que me trouxe essas memórias. Então vocês vão colocar a opinião de vocês dentro da resenha. A opinião faz parte da resenha. Sem ela é só um resumo. Para ser uma resenha, precisa ter essa parte da opinião. Ela é de extrema importância dentro de uma resenha. Mas, prof, eu não gostei do livro. Então, você vai fazer a sua opinião e vai falar, vai discursar sobre por que você não gostou daquele livro. Não gostei desse livro porque eu já vi esse autor escrevendo outros livros melhores, ou porque o livro não chamou minha atenção, porque tinha muitas palavras repetidas. Então você vai argumentar por que você não gostou e por que você gostou. E nunca se esqueçam disso, porque sim e porque não é uma opinião, gente. É falta de argumento para dizer o que realmente você está tentando expressar naquele momento, tá bom? Então, vocês podem, lá como eu falei, só vou ratificar para vocês terem certeza que vocês podem fazer resenhas sobre filmes, sobre uma peça teatral, sobre filmes, sobre uma exposição, um show. Então, vocês têm uma abrangência muito grande do que fazer uma resenha, tá bom? Em seguida, nós vamos falar um pouquinho sobre coesão. O que é a coesão dentro de um texto? Vamos continuar dentro da resenha. Quando nós estamos construindo uma resenha, o nosso texto precisa de coesão. O que é uma coesão? Ela é uma sequência, é um texto que tenha uma coerência, uma sequência de fatos, que não use uma repetição de palavras, que busque trazer o leitor, para a sua leitura e fazer com que ele se sinta bem, se sinta lendo um texto que foi construído por alguém que tenha domínio da escrita. Então, a coesão, ela é um texto, ela tem várias palavras que usam para retomar ideias, palavras, expressões que retomam ideias sobre o personagem principal, sobre o objeto principal do texto, e ele puxa, como assim, palavras ou expressões? São palavras-chave. Por exemplo, o Robinson Crusoe, a palavra-chave dele é naufrágio, porque ele estava lá num naufrágio, aconteceu um naufrágio com o barco dele, ele era um náufrago, né? Quando eu quero me referir a ele, eu posso usar o náufrago, posso usar personagem, posso usar ele. Então, todas as vezes que eu for me referir ao objeto principal ou ao personagem principal de um texto, de um filme, enfim, eu posso usar outras expressões, outras palavras, eu posso me referir àquela pessoa, aquele objeto, sem falar sempre o nome. Eu não preciso, todas as vezes que eu quero falar João e Maria, eu tenho que falar João e Maria. Eu posso falar ele e ela, eu posso falar menina e o menino, eu posso falar alguma parte do texto se referiu a ela como um docinho, então eu posso falar aquele docinho. Então sempre vai ter alguma outra palavra que fique claro que se você usar ela em outro momento, as pessoas, o leitor vai ter certeza que você está se referindo ao personagem, ao objeto principal. E depois, assim, um texto, uma resenha bem construída,
Já imaginou quão prazeroso é alguém ler a sua resenha e sente vontade em ler aquele livro original, assistir aquele filme original ao qual gerou aquela sua resenha? Então, assim, quando alguém escreve uma resenha, ela está pensando, o autor sempre está pensando que o leitor vai criar um interesse em ler aquele texto, aquele livro, assistir aquele filme sobre o qual ele escreveu, mesmo quando a crítica é ruim, mesmo quando a opinião dele é não gostei porque ele tá querendo que alguém mais assista para ele saber se aquelas outras pessoas também sentiram aquele mesmo desprazer ou as pessoas também sentiram o mesmo prazer que ele ao ler aquele livro, tá? Então, a resenha, lembrem-se que a resenha precisa ter coesão, a resenha precisa ter um contexto, vocês precisam estar atentos que ela tem título, tem que ter o título do livro, da obra, o autor e a editora. Vocês têm que saber que ela tem que ter uma sinopse, que não precisa ser extensa, e uma opinião para finalizar, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho de outra coisa que é importante dentro de uma resenha, dentro de um texto, dentro de qualquer outro ambiente que vocês forem fazer, escrever, sempre na escrita. Outras 3 palavrinhas-chave que são de extrema importância, tá? 3 palavras não, que são mais de uma palavra, mas 3 coisas importantes. O ponto e vírgula, os 2 pontos e a vírgula. Por que eles são importantes dentro de um texto? Porque a falta de um deles ou a pontuação errada pode ocasionar uma desconexão da frase e a frase pode ser mal interpretada. Ela pode ser lida da maneira como ela não era aquilo que queria ser dito, mas uma falta de uma vírgula ou de 2 pontos trouxe um desconforto ao leitor. Então é importante vocês se lembrarem que pontuação certa é essencial. Quando nós usamos 2 pontos, os 2 pontos eles são usados em várias situações. Uma delas é antes de uma citação. O que é uma citação? Uma citação é uma fala de uma outra pessoa dentro da sua fala. Quando vocês colocam aspas, vocês leram lá num livro uma frase interessante, estão construindo um texto e querem usar aquela fala do autor. Então vocês precisam colocar aspas. E antes dela, colocar 2 pontos. E nunca se esqueçam que tem que colocar. Vocês pegaram de um livro, tem que anotar sempre a referência. Isso é extremamente importante, porque senão pode causar uma duplicidade, pode causar uma cópia e isso é errado, tá bom? Então vocês sempre têm que colocar a fonte que vocês conseguiram aquela frase, aquela citação, aquele artigo, enfim. Então, quando nós vamos usar antes de uma citação, 2 pontos a citação, tá bom? Antes de uma enumeração. Como assim uma enumeração? 2 pontos. Vamos ver uma frase bem legal. Eu gosto de 2 estações no ano. 2 pontos. São 2 pontos. Inverno e primavera. Ponto. Tá? Então, sempre de uma enumeração. Quando você vai dar mais de uma opção, quando elas se relacionam, tá? Antes de uma explicação. Claro que ele não é mau. 2 pontos. É um sobrevivente. Então, antes de uma explicação também. E para anunciar a fala de alguém também. Quando nós estamos escrevendo um texto e ele tem falas, então quando você vai colocar ali, Maria disse, 2 pontos, outra linha, travessão. Eu gosto muito de comer doces, João. Então, sempre quando vai colocar a fala de alguém no seu texto, tem que ter 2 pontos. Em seguida, vamos falar sobre a vírgula.
Quando que nós usamos a vírgula? A vírgula nós usamos sempre para separar também em enumerações. Aqui no caso nós estamos colocando mais de uma enumeração, então nós usamos a vírgula para separar entre elas. Ana comeu banana, maçã, uva e laranja. Então nesse caso, antes eu coloquei só primavera, outono e verão. Outono e primavera, desculpa. Então nesse caso eu estou usando mais de uma, então eu coloco a vírgula para separar eles. Banana, maçã, uva e laranja. Então tem a vírgula entre uma e outra, menos lá no final. Uva e laranja, aí não tem vírgula. Também usamos para isolar expressões ou termos explicativos. As folhas caíram, vírgula, ou seja, estamos no outono. Robinson Crusoe, vírgula, romance escrito por Daniel Defoe, vírgula, tem várias adaptações. Então, sempre quando nós temos a intenção de fazer uma explicação breve ou colocar ou seja, mas, sendo assim, vocês vão colocar um termo explicativo, vocês vão colocar entre vírgulas, certo? Em seguida, para colocar datas e endereços, então, vocês vão colocar lá Palhoça, vírgula, 12 de maio de 2020, Florianópolis, 13 de maio de 2020, sempre vocês vão colocar vírgula, Florianópolis, vírgula, Palhoça, vírgula, São José, vírgula, São Paulo, vírgula, sempre vai ter vírgula para separar a cidade do restante da data, certo? Em seguida, vamos falar do ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele é usado para organizar itens enumerativos. Então, nós vamos enumerar países que já conheci, 2 pontos, nova linha, travessão. Alemanha, ponto e vírgula, nova linha. França, ponto e vírgula, nova linha. Chile, ponto e vírgula. Argentina, ponto e vírgula, nova linha. Então, vocês vão enumerando e quando chegar no último item, ponto final, tá? Eu gosto de comer... posso fazer assim também, prof? Usar ponto e vírgula nesse outro sentido, em vez de colocar Ana comeu banana, posso usar assim. Ana comeu, 2 pontos, nova linha. Banana, ponto e vírgula. Maçã, ponto e vírgula. Uva, ponto e vírgula. Laranja, ponto final. Pode. Aí fica a critério de como você está organizando o seu texto, tá bom? Você só tem que prestar atenção no que o seu texto é o que vai definir se você vai usar o ponto e vírgula, se você vai usar a vírgula, como você vai usar isso, essa pontuação, como você está escrevendo o seu texto, é o que define a pontuação que você vai usar, tá bom? Ou se você está fazendo uma lista, alguma coisa assim. Então, tudo depende do que você tem a intenção de escrever naquele momento para poder usar a pontuação, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro, mas se ainda tem dúvidas, me manda mensagem, pode me perguntar que eu vou dar um jeitinho de explicar. Beleza? Então tá bom? Um beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo!